Shalom a todos, como vocês estão? Eu estou bem. Espero que todos estejam bem também, como eu estou. Hoje, então, aqui na Ética do Sinai, porque a voz do livraço, né? Vamos mostrar novamente. Eu espero que todo mundo acompanhe em ordem, mas como eu não tenho certeza, eu sempre dou uma explicadinha, tá? Esse livro diz respeito às máximas dos sábios da época da Mishnah. É um livro escrito pelo senhor Irving Bumim. E aqui nós não temos discussões, apenas apontamentos, uma interpretação muito suave de cada Mishnah, de cada ensinamento. É um livro realmente de cabeceira e mesmo sendo os comentários muito delicados, muito suaves, nós podemos tirar muita coisa daqui. De todas as playlists até agora é a que nós mais podemos trazer para os nossos dias de hoje. Então nós estamos agora no capítulo 2. Hoje nós estamos começando o capítulo 2 do livro do Pirkei Avot, e a Mishnah 1 do capítulo 2. Nós terminamos a semana passada o capítulo 1. E vamos aqui puxar um hebraico, um pouco rústico. Vamos nos puxando, vamos aprendendo. Vamos ler a Mishnah em hebraico, depois vamos ler a tradução. E aí vamos ler o começo da Mishnah, e eu já vou adiantando para vocês que essa é uma Mishnah bem longa, embora eu já tenha visto muitos rabinos e pessoas falando sobre ela de maneira bem rápida. Não é, ela é muito longa e ela é muito rica. Então, para não ficar cansativo, nós vamos fazer em pedaços, talvez 4 ou 3 vídeos, tá? Então, vamos lá, vamos devagarzinho para falar direito. Podemos errar, mas tudo bem, tá? Vamos lá. Rabi Omer. Esse Rabi Omer aqui, o Rabi disse, né? Vai dizer respeito a Yehudá Hanassi. Nós estamos nele. Quem era ele? O compilador, o grande compilador da Mishnah, tá? Para vocês saberem de quem eu estou falando. Rabi Omer é Yehudá Hanassi. Então, Rabi Omer. Eizu Riderech Yeshara Sheyavor Lo Ha'adam כל שהיא תפארת להושיח ותפארת לו מן האדם ורבי זהיר במצווה קלה כבר המורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות ורבי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר virá, כנגד הפסדה. הסתכל בשלושה דברים ואימתה ועל-ידי עבירה. דאמה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר מכתבים. Eu tenho certeza, viram que eu dei uma erradinha. Eu tenho certeza que vários de vocês compreenderam várias palavras. Principalmente Shiloshá Devarim, não é? 3 coisas. Agora nós vamos ler o que a Mishnah diz. Então, o Rabi, como eu disse, que é Yehudá Hanassi, diz que rumo deve o homem escolher para si. O que honra a quem o adota e o faz ser respeitado por todos. Se tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto com um mais grave, pois ignora suas recompensas. Compara o prejuízo eventual de um preceito com o seu ganho, e o ganho eventual de uma transgressão com o seu prejuízo. Lembra 3 coisas e não pecarás. Saiba que acima de ti há um olho que vê, um ouvido que escuta, e que todas as tuas ações são escritas num livro. Pela tradução aqui, tenho certeza que deu para perceber a profundidade que diz respeito a essa Mishnah. Então, nós vamos começar lendo o que o Sr. Irving Bumim diz. E eu fiz no canal, ali na playlist Histórias que Ensinam, uma parábola, uma historinha desta Mishnah aqui, que nós vamos ler novamente e vocês vão reconhecer. Ela está separada lá só a parábola. E não é exatamente uma parábola, é uma historinha. Nós vamos compreender
que o quanto vale uma mitzvah muito importante, muito difícil, ou, sabe, um preceito elaborado, e aquele que parece ser mais simples e não tão elaborado. Se nós temos uma régua para medir, para mensurar a importância, se existem alguns mais importantes do que outros. Eu adianto que penso que não existe nenhum mais importante do que outro, né? Porque senão não viria de Deus, não é? Então todas as coisas são importantes da mesma maneira. Por isso que tudo que as coisas onde nós vemos maior valor não são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas do dia a dia. Então nós vamos começar aqui a ler. O Rabi, que é o Rabi Yehuda Hanassi, como eu disse, foi quem codificou a Mishnah. Que bom, está explicando. Ele é chamado assim porque ele era o Rabi por excelência, em quem se combinavam todas as melhores qualidades e virtudes. Mesma coisa, olha como todo o nosso estudo aqui no canal, todas as playlists dizem respeito uma com a outra. Então nós vamos aprendendo as coisas e vamos guardando e utilizando em outros estudos. Por exemplo, Yehudá é o nome dele, né? Hanassi. Nassi é presidente, não é? E esse Ra, que não é Ra, mas é Ra, é um artigo. Então é Yehudá, o presidente, tá? E nós vimos Nassi muitas vezes no nosso estudo do Talmud essencial. Lembram? Então vamos lá. Nesta Mishnah, ele estabelece o rumo certo a seguir no contexto e âmbito dos mandamentos da Torá. Dada a obrigação de observar as mitzvot, fica a pergunta, que aí vai remeter à própria Mishnah dele, né? O que ele escreveu. Então, a pergunta: como devem ser observadas as mitzvot, né? Por exemplo, é evidente que a Torá nos impõe a obrigação de dar tzedakah, né? Traduzido como fazer caridade, nós vamos usar como justiça social. Contudo, algumas pessoas dão muito pouco e outras insistirão em dar demais. Se a quantia do seu donativo for insuficiente, você estará prejudicando aqueles à sua volta. Se for excessiva, estará claramente prejudicando a si mesmo. Veja a diferença do judaísmo para outras vertentes, sei lá, outras religiões, onde que não é para você se prejudicar. Eu vou dar tudo o que tenho, eu vou ficar... Não, no mesmo momento que a Tzedakah faz uma justiça social com o outro e o nosso entorno, nós também fazemos parte da sociedade, né? Também somos filhos de Hashem. Então, a importância é a mesma. Não dê mais que possa ficar quebrado, não dê menos que ao qual você prejudique os outros, né? Por este motivo, os nossos sábios não somente estabeleceram o mínimo, tá? Por isso tem, para donativos de caridade, como também o máximo. Não mais que 1/5 de tua riqueza. E encontrar um apoio para isto num versículo bíblico. Desculpe. Bom, como combinado, eu não vou ler notas de rodapé, nenhuma vez ali, são muitas coisas. Nós vamos estudar unicamente o conteúdo propriamente dito. Mas nesse momento aqui, como ele fala sobre que eles encontraram apoio no versículo bíblico, nós vamos lá atrás, vamos procurar na nota e vamos ver qual é o versículo bíblico, tá? E o versículo é de Gênesis, tá? De Gênesis 28, 22. E de tudo quanto me deres, dizimarei para ti. Tá? É uma tradução literal. Dizimar é dar o dízimo. Como o verbo é usado 2 vezes, ele denota 2/10 ou 1/5. Tem isso também, essa interpretação, inclusive ali do que significa as palavras, quando quer dizer 1 vez, 2 vezes. Sabe que muitas coisas na Bíblia, muitas coisas na Torá, você lê uma palavra seca, como ela está ali, isso quer dizer exatamente... Não, ela quer dizer outra coisa completamente diferente, sabe? Como conheceu fulano. Conheceu geralmente né? A Dama Arishon conheceu Ravá.
ele ficou com ela, né? Eles amorosamente falando. Portanto, diz o Rabi Yehudá Hanassi, a maneira correta de cumprir a mitzvot é tal que seja simultaneamente benéfica para ti e para os outros. Isso é o que nós entendemos quando nos diz respeito a uma comida, a um negócio kasher, por exemplo. Ele precisa ser bom para os dois lados, para todos os envolvidos, né? Isso também diz respeito às mitzvot, né? Está implícito neste ensinamento que a distorção causada pelos próprios interesses é um obstáculo perene ante qualquer tentativa de ser seu próprio juiz. Então, como diz Shlomo Meller, o rei Salomão, o caminho de um insensato é correto sob seu próprio ponto de vista. Infelizmente, todas as pessoas, de uma maneira geral, pensam que estão agindo da maneira certa. Então, por certo, o insensato também, né? Pelo sua visão, seu ponto de vista, ele está correto. Qualquer um pode, perante si mesmo, racionalizar seus atos, ainda que não sejam corretos. A única forma de evitar esta parcialidade é ter em conta a opinião dos outros. Né? Vamos beber uma água aqui. Podem responder, quero dizer, amém, ok? Devemos sempre considerar o interesse dos outros antes de decidir que rumo tomar. Nós vamos entender aqui em que sentido. Suponha que seja feita uma campanha visando uma doação de fundos e as quantias prometidas sejam anunciadas. Você pode ter a intenção de doar, mas por modéstia não deseja que seu nome e a quantia sejam divulgados. Nossa, que sonho isso, né? Antes de decidir agir desta forma, contudo, considere o fato de que o silêncio pode esfriar o entusiasmo dos outros pela causa, né, o entusiasmo dos outros pela causa e fazer com que eles não doem. Escolha um modo de agir que seja bom não só para você, mas também para os outros. E é claro que agora nós vamos dar um adendo. Quando é anunciado, então, a fazer doações, né, como ali diz, e a pessoa é uma pessoa conhecida, ou pública, ou famosa, ou simplesmente abastada, né, um ricaço, né, financeiramente, ele pode ser modesto e não querer anunciar o quanto ele, né, o quanto ele doou, ou o que ele doou, não querer anunciar. O ser humano, ele é movido, somos movidos a alguns mecanismos estranhos, esquisitos. Eu vou explicar por que eu penso assim, dessa maneira. Bom, trabalho com comércio. Nós já vimos aqui, eu já percebi aqui, você colocar, por exemplo, um produto, porque depende da marca que você comprou, teve mais margem, menos margem, foi mais difícil a compra, mais caro e mais barato. Você conhece e sabe que ele é idêntico, de qualidade. Você coloca um produto de R$ 100 e o mesmo produto de outra marca de R$ 50 do lado. A pessoa chega pedindo que quer uma coisa mais barata, né? No meu caso são suplementos. Ela quer quanto mais barato melhor. Então você mostra o de 50 e explica, porque você tem experiência, né? No assunto você explica que este de 50 é similar, é idêntico, você conhece, a fábrica conhece os representantes, sabe que ele tem a mesma qualidade do de 100. Na maioria das vezes a pessoa compra o de 100 ou algum mais caro ainda, porque ela fica em dúvida, porque existe uma diferença muito grande de preço e eu estou dizendo que são as mesmas coisas. Nesse momento aqui, quando uma pessoa anuncia que ela está doando tanto, nós precisamos ter cuidado, porque fica uma sensação falsa, como aquela coisa midiática de dar a sopinha para os pobres e ficar tirando selfie e contar para 4 mundos. Então, não diz respeito a isso, por isso que eu estou falando, nós temos que separar.
Ao mesmo tempo que se você é uma pessoa pública, então não diga quanto doou, é isso que eles estão dizendo, mas não omita que você fez a doação. Por quê? Porque o ser humano não muda. Se hoje nós temos os influencers da internet, nós tínhamos também no passado. Então, essa doação de uma pessoa importante, admirável e rica, pode entusiasmar os outros a fazer. Né? Entende como eu quis dizer que o ser humano é movido de alguns mecanismos meio esquisitos? Pois é. Então, aqui, o conselho é que a pessoa, nesse momento ali, né? Sendo anunciado que será feito doações, que ela diga que doou para entusiasmar os outros, mas pode se abster da quantia, pode se abster, enfim, para que os outros tenham vontade de fazer o mesmo, de seguir o exemplo. É muito louco isso, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você disser que está doando, fica chato porque você está se mostrando. Mas se você for uma pessoa famosa e não disser que está doando, você deixa de incentivar pessoas que podiam estar fazendo o mesmo. Mas, para estar consciente e sensível às necessidades dos outros, é preciso que tenhamos sentido alguma vez a ferroada da necessidade, a sede do reconhecimento e a emoção do orgulho. Aquele que crê nunca haver pecado, jamais poderá possuir a humildade, a compaixão e a empatia necessárias para compreender aquele que está preso nas garras da tentação. Então veja aqui o que é que tem aqui nesse parágrafo com relação ao anterior: discernimento. Então, você só sabe a dor do outro se passou pela dor do outro. Então, você nunca vai saber. Nós nunca vamos saber o que o outro passa, mas coisas similares, parecidas, acontecem na nossa vida também. Então, nós precisamos, para adquirir a humildade, a compaixão e a empatia, nós temos que ter tido uma necessidade, nós devemos ter tido no momento um orgulho, nós precisamos conhecer o bem para sabermos o que não é bem, o que é mal, né? Bom, só sente um monte de calor, fica, né? Quem conhece sabe que, ai, como está quente, só se sabe o que é frio, não é? Isso aí nós já sabemos. Há um versículo nos 10 mandamentos. Mandamentos são ordenações, tá? Eu gostaria de dizer isso. Os mandamentos são constatações e ordenações. E as mitzvot, os preceitos, que a gente chama de preceitos, são ordens, tá? São mais ainda ordenamento, né? Os mandamentos são mais constatações de cada uma daquelas frases de ponto final, né? Não tem opção nos 10 mandamentos. É aquilo. Há um versículo nos 10 mandamentos que pode ser traduzido: não farás de ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus. Então, o que é isso? Não fará de ti, né? Sabe? Tem aquela escultura, estátua de Benjamin Franklin, de quem mais? Nossa, tem tanta gente, tem aqui na minha cidade, pertinho da minha cidade, aqui tem um gaúcho que era bem famoso, tem estátua. Não foram eles mesmos, mas não farás. E olha que na época do Egito a coisa era, eles faziam deles mesmos, se endeusavam, vocês sabem disso. Então não farás de ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus. Ai, 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 não farás de ti. O Baal Akedah, uma pessoa, tá? Explica. Se em algum momento um homem se considera totalmente celestial ou espiritual, faz de si um ídolo. Se você negar a si próprio todos os prazeres físicos e tentar rejeitar sua humanidade básica, estará escalando alto demais. Estará imaginando a si mesmo como uma divindade. Se você pretender ser somente espírito, perderá o contato com seus semelhantes e nada poderá compartilhar com eles. Aqui também vou dar um adendo sobre o que particularmente me encantou e é uma das coisas que encanta muito as pessoas que começam a seguir o judaísmo,
principalmente se elas conheceram filosofias esotéricas ou outros tipos de religião que dão ênfase maior à espiritualidade do que a espiritualidade unida com o físico. Então você começa a conhecer tantos estudos ou as pessoas, estou dizendo de outros lugares, aquelas... eu não quero falar a palavra aqui porque não é uma ofensa para ninguém, mas aquilo muito zen, aquilo muito, sabe, todo mantra, né? O judaísmo também tem mantra. Todo meditativo, aquele modo de ser, aquele de abdicar das coisas materiais, de viver uma espiritualidade, de fazer o possível para não se dar de cara com os desejos e com as coisas mundanas, com o intuito de não aqui voltar, né? Evoluir e morrer mesmo, e abreviar essa senda, sabe? Degrau por degrau, mas abreviar e não voltar aqui, como se o mundo físico fosse um castigo. No judaísmo você encontra a espiritualidade na prática, a prática da espiritualidade. Por quê? Porque o mundo é importante. Quando você quer ser luzinha demais e pensa que isto é porque você está com a alma muito evoluída, você está negando presentes, e principalmente o maior presente que é a nossa vida física, que Hashem nos deu. Então, no judaísmo eu encontrei a união de todas as coisas. Eu vou ler este parágrafo de novo porque ele é extremamente importante. O Baal HaKedah, vamos procurar aqui. Se eu me demorar, a gente dá um pause para procurar sobre, para não ficar essa coisa perdida, tá? De quem é, tá? Aqui nós temos aqui, literalmente, mestre da Akedah, o nome popular do Rabi Isaac ben Moisés Arama, de 1420, tá? A 1493, autor de Akedat Yitzhak, um extenso comentário homilético sobre o Pentateuco. Essa é a pessoa. E nós vamos ler esse parágrafo novamente. Sabe quando diz assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao... né? Pois é. Então, há um versículo nos 10 mandamentos que pode ser traduzido: não farás de ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus. Então, Baal HaKedah explica, se em algum momento um homem se considera totalmente celestial ou espiritual, faz de si um ídolo. Se você negar a si próprio todos os prazeres físicos e tentar rejeitar sua humanidade básica, estará escalando alto demais. Estará imaginando a si mesmo como uma divindade. Se você pretender ser somente espírito, perderá o contato com seus semelhantes e nada poderá compartilhar com eles. Dessa parte toda que eu considero mais importante é aqui onde diz: o homem se considera totalmente celestial ou espiritual, ele faz de si um ídolo. E aí ele é o quê? Ele é um egocêntrico, ele é realmente um egoísta, ele é soberbo, ele não tem modéstia, ele é o contrário do que realmente nós buscamos na espiritualidade. Mas a Torá nos ordena sermos santos. Sempre tem um contraponto. Então, como que nós vamos ser santos? Isto significa que, como seres humanos, devemos santificar a nossa vida física e as nossas atividades terrenas, pois assim o estabelecem as escrituras sagradas. Eu, Hashem, sou santo. Somente eu, Hashem, sou verdadeira e totalmente santo, transcendente e espiritual. A santidade que o Todo-Poderoso requer de nós, então, é uma santidade humana. Santifique suas atividades na terra e sua vida normal cotidiana. Seja um homem e seja santo. Então, aqui nós vemos o ato sexual, que foi extremamente deturpado no começo, né, lá no Egito, antes do Egito, um pouco depois, um pouco mais depois,
Vemos isso novamente. Esse é uma oportunidade enorme para nós santificarmos o que é físico. Trazermos a santidade para a união do casal que faz pessoas, que troca amor. Aí nós vamos ter o kiddush, nós vamos ter a santificação do vinho, que poderia te embebedar, que poderia fazer com que você fizesse coisas erradas e promíscuas e mundanas. Nós o santificamos, nós o separamos daquilo que é comum, né? Sabe que é isso que significa kadosh, kiddush, nós já conversamos aqui. Essa maneira de santo é separado dos outros. Então, quando nós santificamos aquilo que é físico, ali nós somos santos, entende? Não é dando as costas às coisas físicas. Tudo é de Hashem. Tudo é presente de Hashem para nós. Ao contrário, também é a mesma coisa, tá? Nós podemos acabar profanando algo santo, não é para fazer isso. Na realidade, aqueles que procuram ser anjos são frequentemente desumanos e não sobre-humanos, como eles pensam, né? São super estrelinha, super luzinha, e só que não, né? Frequentemente são desumanos. Por outro lado, as fraquezas e defeitos humanos, se são encarados e aceitos, farão com que a pessoa seja mais humilde e humana, mais tratável e meiga. Por quê? Porque quando você enxerga as suas fraquezas, quando você percebe os seus defeitos e os defeitos das pessoas que convivem com você, ou não precisa conviver, de todas as pessoas, todos temos defeitos. E nós conseguimos entender isso. É como na psicanálise a gente aceitar as nossas sombras, sabe? Aquelas coisas que nos perturbam, compreender que também temos esses defeitos, que também temos as sombras, que também fazemos lashon hará. Toda essa nossa humanização, tá? Isso é o que faz com que a pessoa seja humilde e humana, mais tratável e meiga. Aquele que acha que nunca erra, aquele que acha que é divino, totalmente divino, né? Não só a nossa centelha, aquele que acha que é melhor que os outros, que é super espiritualizado e os outros não são. Essa pessoa, aqui está o pecado. Essa pessoa está fazendo o contrário. O contrário, ela não é humilde. Ela é soberba aqui. Na oração pronunciada por nós a cada Shabat, que precede o novo mês, né? Quando ele cai quando ele precede o novo mês. Cai no último dia, né? Do mês judaico, tá? Imploramos por uma vida de riqueza e honra. A nossa tradição nos ensinou a sempre fugir da honra e da glória. Não é estranho, portanto, que façamos das mesmas o objeto de tal oração, quer dizer, se a tradição diz para fugir da honra e da glória, por que neste Shabat a gente então nas preces inclui vida e riqueza, né? Vida de riqueza e honra? Então nós vamos entender. A explicação, não obstante, é que nós rogamos pela honra só como complemento da riqueza, uma consequência também, né? Pedimos que se uma pessoa receber a bênção da riqueza, também lhe seja concedido o desejo de honra. Então, também lhe seja concedido o desejo de honra. Por exemplo, você pode propor a alguém de vastos recursos realizar um jantar em homenagem a ele, por uma doação que ele fizesse, né? Uma doação que ele fizesse. E ele responder que não busca honrarias. Propõe pôr seu nome numa sala de aula ou até mesmo numa escola que receba suas contribuições. Ele volta a repetir que não está interessado em kavod, né? Que é honra. Entretanto, ao mesmo tempo em que ele repele as honrarias, está também deixando de contribuir para uma causa que merece e necessita de apoio. Oramos, então, para que a riqueza e o desejo de receber honrarias venham de mãos dadas, a fim de que não só os abençoados com bens materiais
sejam beneficiados por estes bens, mas se sintam estimulados a beneficiar também os que estão à sua volta. Sabe que na Torá um preceito é conectado com outro. Você veja que antes nós precisamos então santificar aquilo que é profano. Não é o contrário que nós vamos fazer. E aqui, quando nós trabalhamos assim, quando nós compreendemos os nossos defeitos, quando nós estamos desde o começo aqui da leitura, ao chegar nessa parte, né, de pedir uma vida, de riqueza e honra, nós já não estamos naquele egoísmo. A honra aqui diz respeito ao altruísmo que foi realizado por conta da riqueza que eu tinha para poder fazer esse altruísmo. Então, uma é conectada, ligada estreitamente na outra. Percebe? Beber uma vinha. Então, agora nós vamos ver aqui mais um pedacinho, que é justamente os títulos. Quando nós lemos lá na Mishnah, que eu traduzi para nós, o que honra a quem o adota e o faz respeitado por todos. Nós vamos ler esta parte, compreender aqui, e provavelmente o que foi nas histórias que ensinam, eu quero que vocês vão lá no canal e vejam, histórias que ensinam um pedacinho curto, que não vai ser lido nessa Mishnah provavelmente. Vamos ver. O que honra a quem o adota e o faz respeitado por todos. A palavra leucea, lembra que nós lemos lá no começo, que é a quem o adota, a expressão, pode também ser lida como leocerro, que nós temos um cerro, né? Ru no final. Então isso aqui já muda a figura, o gênero, não é o gênero. Primeiro era a quem o adota, agora é a seu criador. Hu, né? Quando a gente fala Baruchu, ele, tá? O Senhor do Universo. Os judeus devem escolher um caminho na vida que reflita a glória do Todo-Poderoso e honre ao Criador. Vós sois minhas testemunhas, diz Hashem, e novamente este povo criei para mim. Meus louvores relatará. No nosso estudo do Pirkei Avot, nós não substituímos a palavra judeus como o povo em geral, como fazemos no Hafetz Haim. Por quê? Porque não só porque ele é direcionado para os judeus, mas porque aqui nós queremos o quê? Conhecer justamente as máximas desses sábios, deste povo, conhecer como este povo entendia as coisas da vida, as mais intrínsecas mesmo, que diz respeito à índole, à ética, à moral, não é? Os bons costumes, enfim. Então nós vamos usar judeus como está escrito, porque nós estamos aprendendo aqui coisas justamente sobre este povo, que é por isso que nós estamos aqui, pela admiração e a vontade de aprender o que eles podem nos passar. Nós não cumprimos nosso dever para com Hashem, para com o Todo-Poderoso, sendo simplesmente agradáveis e decentes com os nossos semelhantes. Justiça, retidão e bondade são realmente o assento de seu trono. Bom, eu leio a Torá todos os dias, então eu trato as pessoas bem, então está tudo certo. Eu de vez em quando eu faço uma oração lá, eu falo Shema de manhã e de tarde, quando dá tempo. Eu não roubo ninguém, não furto, eu nunca matei ninguém, não faço muitas coisas, eu sou uma pessoa legal. Isso não é o suficiente. Sabe quando a pessoa fala isso pra você? Não, mas eu leio a Torá de vez em quando. Não, mas eu entendo. Não, mas isso não é o suficiente. Você precisa ser isso. Você precisa viver isso. Você precisa levar isso. Então, você precisa... você é nós, tá? Precisamos do que? Da justiça, retidão e bondade são realmente o assento do seu trono. Então nós precisamos de retidão, de bondade, hesed, de justiça. Não só, eu fiz aquilo ali, sou bem legal. Isso é pouco. Sim, Deus quer nos impor limites.
Saibam disso. Impor limites e nos ensinar, sim. Quando ele nos faz coisas boas, então nós dizemos, ai, o Pai do céu, né? Mas aí quando as coisas são para nos pôr limites e tal, aí não, é um Deus mau. Entende? Não, é como o pai e a mãe dentro de casa. Impõe limites e dá amor. Muito amor. E o limite é um amor. Os preceitos é o que faz com que nós cresçamos, viu? Como pessoas por dentro e acho que até por fora. Bom, vós sois minhas testemunhas. Não existe um terreno mais amplo de valores puramente religiosos. A profundidade da adoração a Deus e comunhão pessoal com o Todo-Poderoso, que não deve ser esquecido. O profeta Miqueias nos recorda: a ti foi dito, ó homem, o que o Eterno requer de ti, que hajas com justiça, ames com misericórdia e saibas andar humildemente com o teu Deus. Aquela expressão maravilhosa, e andou com Deus. Ele não andou caminhando na rua com Deus do lado, andou com Ele, né? Com os atributos, com os preceitos divinos, com as ordens de Deus, fez de acordo com Ele, andou com Ele. Sabe aquela máxima que diz que peixe não anda com cobra? Nesse sentido. Vamos ver aqui. O Ratan Sofer dá esta engenhosa interpretação. O homem pode descobrir o que o Eterno dele requer. O raciocínio humano pode perceber a importância de certos valores morais e imprimir justiça e bondade na vida religiosa. Contudo, o raciocínio é verhatzneia, tá? Verhatzneia, o raciocínio omite e é totalmente incapaz de desenvolver o conceito de caminhar com o Todo-Poderoso. O raciocínio não faz você caminhar com o Todo-Poderoso. Por isso a gente vê pessoas humildes que não entendem nada, que não estudam nada, e outras que estudam, a que não estuda caminharam não. Então não é o raciocínio. Ele não consegue criar uma alahá, uma lei, uma norma de conduta em que o Eterno se delicie e faça o ser humano se sentir unido a seu Deus. Quem que não consegue fazer isso? O raciocínio. Portanto, o Rabi Yehudá Hanassi ensina, escolhe um caminho que seja correto perante o homem e belo perante o teu Criador. Sempre, 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 seja no pedido de perdão do Yom Kippur, seja nos preceitos, seja onde for dentro do judaísmo, tá? Nós temos Hashem e o semelhante. E é a essas duas pessoas, vamos dizer assim, que nós vamos agradar, que nós vamos servir. Né? Primeiramente a Hashem e depois o semelhante. Mas que hora chega você, que chega eu? Naquela máxima, amar o próximo como a si mesmo nós já nos amamos. Tá? Então, escolhe um caminho que seja correto perante o homem, ética, moral, social, tá? E belo perante o seu Criador. Agora, aqui nós vamos entrar no que rumo deve o homem escolher para si. Esse que rumo o homem deve escolher para si, nós vamos ler. Há 2 métodos de escolher, cada um designado por uma palavra diferente em hebraico. Você pode reter o que quiser e descartar o restante, ou pode eliminar as unidades indesejáveis e reter o restante. O verbo yavor, tá? Yavor, usado aqui, é geralmente associado com o segundo processo, tá? Com o segundo processo, o que é? As unidades indesejáveis e reter o restante, tá? Então, o que o Rabi Yehudá pode estar assinalando aqui, veja uma interpretação, é a necessidade de eliminar o negativo e descartar o que for mal e indesejável. Lembrando do título, que rumo deve o homem escolher para si. Então, descartar o que for mal e indesejável, fugir do negativo também. Aí vem histórias que ensinam, que eu fiz o vídeo pequeno. E diz o seguinte:
O filósofo perguntou ao Rabi Oshaya, o ancião: se a circuncisão é tão acalentada pelo Todo-Poderoso, por que não foi dada a Adão o primeiro homem? Em outras palavras, por que o ser humano não foi criado circuncidado para que todos os meninos já nascessem assim? O Rabi Oshaya respondeu: por que Vossa Senhoria barbeia suas têmporas, mas deixa a barba no queixo crescer? Aquele cavanhaque. E o filósofo respondeu: porque o cabelo das têmporas, cresceu comigo nos dias tolos e insensatos da minha infância. Ao que o rabino retrucou: que Vossa Senhoria segue seus olhos e corte suas mãos, pois estas também cresceram nos dias tolos e insensatos da infância. É nisso que a nossa conversa veio dar? Perguntou o filósofo. E o Rabi Oshaya, o ancião, percebeu que ele estava certo. Não era a resposta. Muito bem, disse o sábio. Não vou deixá-lo sem uma resposta. Na realidade, tudo que foi criado nos 6 primeiros dias precisa ser elaborado e aperfeiçoado. A mostarda precisa ser sazonada, o grão de trigo precisa ser moído, o homem também precisa ser melhorado. A circuncisão, então, é um meio pelo qual o trabalho inacabado da criação é melhorado. O Todo-Poderoso deixou sua obra inacabada para que o homem a levasse adiante, empenhando-se em completá-la. Assim fazendo, o homem se torna sócio dele na divina tarefa da criação. Claro que a circuncisão tem um entendimento muito profundo e esotérico que não é abordado aqui. Mas isso nos deixou muito claro que é como aquela mãe, aquele pai que faz quase tudo para o seu filho. Ali, ele faz aqui um desenho, ou arruma a cama aqui para mim, ou seca a louça aqui. E você faz uma parte, deixando que o seu filho complete o trabalho, complete o serviço. Assim nos tornamos sócios de Hashem na criação. O próprio pão que comemos pode ser obtido somente após um extenso processo de refino. O Eterno nos deu o trigo, mas protegeu seu interior com diversas cascas e coberturas. O homem deve remover o joio e peneirar a farinha repetidas vezes para torná-la fina e pura. De modo semelhante, na produção de porcelana fina, seleciona-se apenas a argila da melhor qualidade, a qual deve ser peneirada várias vezes, a fim de remover até mesmo os mais finos grãos. O que é que nós estamos fazendo? Estudando a Torá, sendo melhores pessoas, melhores, compreendendo, compartilhando com as pessoas e tudo mais. Nós estamos refinando o nosso ser. Assim, esse é um trabalho como uma obra inacabada que somos, mas essa parte de nos refinar, que no mundo físico, chegamos aqui no lugar mais denso de todos e vamos nos refinar para retornar. Então, esse é um trabalho de sociedade com Hashem, como ele está querendo dizer aqui. Somos inacabados. E é o que nós estamos fazendo, estamos peneirando o nosso ser farinha. Peneirando. Bom, assim o homem também não foi criado completo. Existem cascas e camadas de impurezas a serem removidas. É o que nós estamos fazendo. O material humano deve ser refinado e purificado por meio de uma vida de mitzvot. Só quando todas as impurezas tiverem sido eliminadas, poderemos atingir o estado de refinamento final. A trilha da vida que você escolher deverá ser aquela que reflita uma distinção sobre você, tanto aos olhos do céu como aos dos homens. Lembram, né? Céus e os semelhantes. Este tema duplo, agir pelo céu e pelos nossos semelhantes, é constante no judaísmo. Os 10 mandamentos, o próprio coração e núcleo da aliança entre o Eterno e Israel está igualmente dividido entre preceitos que regulam a relação entre o homem e Deus e outros que tratam da relação entre o homem e seu semelhante. Por isso, o perdão é para Hashem e para o semelhante. Gosto de lembrar do Yom Kippur. De fato, o primeiro mandamento começa com Anohi. Anohi é eu, no hebraico bíblico, tá? E Ani é eu no hebraico moderno. Então começa com eu.
Anohi, o Todo-Poderoso. E o último termina com teu semelhante. Contudo, em caso de conflito entre as mitzvot, como por exemplo, se você estiver rezando e alguém estiver em perigo de vida, você deve a todo custo interromper as orações e socorrê-lo, pois, como assinala Maimônides, né? Nós conhecemos Maimônides, né? Uma mitzvah entre o homem e o seu semelhante é ao mesmo tempo uma mitzvah entre o homem e Deus. Porque quando você salva, no caso, um judeu, você salva o mundo inteiro. Quando você salva um semelhante, você salva o mundo inteiro. Então, é a mesma coisa que você estivesse lá orando e rezando no seu momento de prece para Hashem. O Todo-Poderoso ordena sermos bons para com nossos semelhantes. Um caminho de vida que seja bom para os nossos semelhantes é uma fonte de glória para o Senhor do Universo. Interpretando de outra forma, podemos relacionar o ensinamento do Rabi Yehudá Hanassi às próprias mitzvot, como escolher sua mitzvah dentre a multidão de preceitos da Torá, como escolher a sua. Cada judeu está, é claro, obrigado a seguir todas as mitzvot que lhe foram aplicáveis. Nós, como Bnei-Noach, vamos também seguir todas as 7 leis e as suas ramificações. Então, vamos utilizar e tudo que nós pudermos fazer, tá? Tudo que nós pudermos. Contudo, acima desta exigência básica, tá? De seguir todas as mitzvot, os nossos sábios sempre propuseram que cada judeu se especializasse em alguma área específica das mitzvot. Um pode adotar a tzedakah como sua especialidade, familiarizando-se com todas as suas leis, buscando oportunidades para praticá-la e se aprofundando em sua prática e compreensão. Uma segunda pessoa pode encontrar seu caminho na oração. Uma terceira na mitzvah de Bikur Holim, que é assistir aos enfermos. O Rabi Yehudá Hanassi, então, o aconselha: quando você estiver prestes a escolher a mitzvah na qual quer ser especialista, escolha uma que você possa fazer bem, não de qualquer jeito. Eu tenho tempo e eu posso assistir aos enfermos, então eu escolho esta, mas faço bem feito. Não, eu não tenho tempo para ir e nem disponibilidade, sei lá, para cuidar dos enfermos, mas eu tenho tanto de tempo ou de disponibilidade para a oração, então eu vou me dedicar mais a esta. Isso não significa não fazer as outras, mas vou me especializar nessa. Ou de tzedakah, eu tenho dinheiro suficiente, tenho para quem doar, então eu me especializo na tzedakah, vou lá, conheço as leis e tudo mais. De maneira digna de crédito, honrosa e distinta, para que você mesmo sinta um fulgor de satisfação nas boas ações desempenhadas corretamente. E assegure-se de que o que você fizer será também valioso e elogiável aos olhos dos outros. Quem de vocês já não ouviu ou já não sentiu que quando a gente faz uma boa ação, uma mitzvah, para o outro, né? Não aquelas que são mais nossas mesmo, para nós, mas quando é a tzedakah, quando é um enfermo, quando o outro é o foco da mitzvah, a realização que nós sentimos, o prazer intrínseco, o amor que nós sentimos, aquilo vem de volta em dobro. Você faz o bem para o outro e você é que se sente bem. É disso que ele está falando. Bom, isto significa adotar como a mitzvah de sua especialidade aquela que se adapte à sua personalidade e temperamento também, interesses e habilidades. Seja realista na apreciação das suas capacidades e sua escolha será eficaz. Então aqui era sobre que rumo deve o homem escolher. E eu colocaria um acréscimo aqui, porque aqui não é a Torá, eu posso colocar acréscimos. Podemos interpretar tudo, tá? Nós só não podemos enxergar coisas na Torá. Mas a Torá também nós devemos interpretar. Aqui eu colocaria não, vou colocar. Que rumo deve o homem escolher para si e para quê? Para andar junto com Hashem. Caminhar junto com Hashem. Esse foi
O primeiro vídeo, o vídeo 1 da Mishnah, errei. Seu vídeo 1 da Mishnah 1 do capítulo 2 do Pirkei Avot e a ética do Sinai. No próximo vídeo nós vamos ver sobre ser tão cuidadoso com um preceito que pareça menor quanto com um mais grave, pois ignora suas recompensas. Por que eu li esse subtítulo mesmo que seja no próximo vídeo? Porque eu espero que quem assistiu esse começo assista o segundo vídeo, porque é extremamente importante nós colocarmos valores nas mitzvot. Quem disse que uma é mais importante do que a outra? E é bem importante nós entendermos isso e nós colocarmos isso na nossa vida prática. Eu vou dar resumir aqui do que nós vamos falar, como por exemplo, que diz aqui numa passagem, aquela mitzvah que diz respeito a honrar pai e mãe, e aquela mitzvah que diz respeito a você, aquela lei que diz respeito a você deixar a mãe passarinho voar quando ela está no ninho com os ovinhos e poder pegar os ovinhos, mas não a passarinha, né? Essas duas mitzvot são as únicas que tem escrito que isto vai prolongar os teus dias, e você vai parar e pensar, mas honrar pai e mãe é muito mais importante do que simplesmente não matar um passarinho e pegar só os ovinhos, que hoje nós nem pegaríamos nem os ovinhos, né? Precisamos mais, isso aqui é antigo. E que importância tem? Claro que honrar pai e mãe é mais importante. Então nós vamos entender o valor que as coisas têm, não, o valor que as mitzvot têm. Nenhuma está sobreposta à outra em importância. Então, qualquer coisa que você faça para o seu semelhante de bom, Hashem se agrada, metaforicamente. Tudo que você fizer por ele, para o bem-estar, enfim, honrando, cumprindo os preceitos e tudo mais, tem valor igual. Então, aquele que dá 100 mil reais, porque esse é seu quinto, e aquele que dá R$1, o valor é o mesmo, porque quando você não tem nada, qualquer coisa que você dá é muita coisa. E quando você tem muito, qualquer coisa que você dá é pouco, entende? E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado. Vamos ler hoje um salmo, como de praxe, para nós ficarmos louvando a Hashem desde manhã, que agora é de manhã. Boker Tov a todos. Hoje é dia... Que dia é hoje? Pedir novamente ajuda aos universitários, 27 de Shevat. De 5.784, nós vamos ler o Salmo 82 hoje. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Libertai o oprimido e o indigente. Salvai-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, vós, ó juízes, sois como anjos, sois como os anjos. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo ser humano, também haveis de morrer. E como qualquer príncipe, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Shalom a todos. Se gostaram, se estão gostando, vão em ordem nos textos, nos vídeos, para nós termos o texto em ordem e compreender e saber o que vem depois e podermos usar na nossa vida prática. Então, se vocês estão gostando, eu agradeço vocês estarem aqui me assistindo, seja lá que hora for. Curtam, comentem,
compartilhem com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês acreditam que gostariam de saber sobre esses assuntos e inscrevam-se no canal. E não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações. Uma maravilhosa semana, continuação de semana. Shavuot Tov a todos. Shalom.